pessoal, e daí, pessoal, nós vamos trabalhando essas 3 unidades, tá? Nossas aulas, quarta à noite, sexta à noite, quarta às 18h30, às 20h10, não é isso? E na sexta, às 20h30, às 22h10. Tudo bem? Aí, o que é que acontece? Temos 4 aulas por semana, e nossas 80 horas, indo até o mês de, deixa eu ver aqui, de dezembro, nós só completamos 66 horas aula. Tá? Indo até realmente o último dia, né, letivo, lá de dezembro, nós só completamos 66 horas aula. Tá? Aí, o que é que acontece? Nós temos algumas aulas extras, né? Na realidade, nós temos aí, estou olhando aqui meu caderno, viu? Nós temos aí 14 aulas extras, certo? Como vocês sabem, as aulas extras, a gente vai passar vídeo aula, tá? Porque as aulas extras, né, a gente iria marcar um dia e nem todo mundo pode estar participando, certo? Então, nas quartas e nas sextas, nós teremos nossa videoconferência e eu vou estar passando videoaulas para vocês, tá? Dependendo de como ande os nossos, né, dias aí, certo? Posso ser que eu dê mais dias, mais videoaulas, para que possa para ser mais possa ser que diminua esses dias eu passando mais videoaulas para vocês, tá certo? Isso vai depender de vocês. Como é, Jessiane? Facilitaria o quê? Realmente, tem gente que gosta mais realmente das videoaulas, né? Porque as videoconferências, às vezes, né, a internet não presta e tal, não funciona, é uma queda e tudo mais, mas dependendo de como a gente vai desenrolando, se vocês estiverem entendendo bem, né, se tudo estiver correndo bem, né, a gente vai diminuindo aí os dias para não ir até dezembro, certo? E dando as videoaulas. As videoaulas eu sempre irei postar no sábado, certo? No sábado pela manhã eu irei postar essas videoaulas para vocês, tá? Por que no sábado? Porque, né, nós temos aula na quarta, na sexta, aí para eu não postar outra videoaula, né, não postar uma videoaula na sexta, eu vou postar no sábado. Tudo bem? Aí o que é que acontece? Com relação às nossas AV1 e AV2, tá? Enquanto nós estivermos no período remoto, que eu acho que pelo menos até a AV1, né, isso possa ser possível, nós iremos passar as atividades, né, e vai ter a AV1, igual a gente trabalhou o semestre passado. Tá? Vocês trabalharam o semestre passado com outros professores e eu com outros alunos, mas trabalhamos, né? E daí, no sábado, quando eu mandar a videoaula para vocês, eu já vou enviar, ou vai ser relacionada às aulas, vou mandar a atividade relacionada às aulas que a gente teve na semana, certo? Para eu não estar sempre fazendo uma aula, uma atividade, uma aula, uma atividade, e daí vocês vão ter muitas atividades. Então, eu vou tentar condensar, isso vai depender do assunto, tá? Mas aí eu prefiro sempre dar as atividades para vocês, uma atividade por semana no sábado, onde eu vou somar aí as duas, os 2 conteúdos ou os 3 conteúdos, se tiver vídeo aula. Tudo bem para vocês? Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e falar, se quiserem copiar aí no chat, certo? A nossa V2, se nós continuarmos de forma remota, iremos, né, da mesma maneira. Nós teremos a nota das atividades, a nota da V2 e a nota do estágio de vocês, que vale 3. Tá? O estágio vale 3, tá bom? A nossa bibliografia, ela vai estar no cronograma, na sexta eu vou mostrar para vocês. Nós trabalhamos muito com o compêndio de psiquiatria e com Dalgalarrum.
tanto o compêndio de psiquiatria quanto a Galarrondo estão na biblioteca virtual. Então, vocês podem ter acesso aí a essas literaturas, tá? E, no mais, eu acho que com relação ao cronograma e os planos, eu acho que é isso. Vocês estão lembrando de alguma coisa que eu não falei? Não? Silêncio reina, né? Pois, então, nós vamos começar a falar sobre a nossa querida saúde mental, certo? A princípio, o estágio vai ser no CAPS, Jéssica. Aí, geralmente, quando é no ICOL, né, quem participa dos estágios no ICOL, que geralmente, por ser 20 horas, os estágios são no ICOL, né, dificilmente arranja-se em outro local. Mas, como eu falei para vocês, isso vai depender da preceptora. Ou da preceptora, não. Vai depender da professora aí que organiza o supervisionado, certo? Aí no ICOL, vocês conhecem, ficam no CAPS, certo? Mas vocês conhecem toda a rede de saúde mental daí. Vocês vão conhecer a residência terapêutica, vão conhecer os CAPS, CAPS 2, CAPS AD e CAPS I, e vão conhecer o CAT ou o AT, né? Houve uma mudança aí de siglas, mas é a mesma instituição. Tá? Então, vocês percorrem todos para conhecer, né, para ter um contato, mas permanecem fazendo atividades, triagem, medicação, né, isso vai da preceptora, que é maravilhosa a preceptora, Sâmia, do CAPS, quem conhece aí, a enfermeira do CAPS 2, certo? Então, ela mostra para vocês a rede também, tá? Pronto, pessoal, e daí nós vamos falar sobre algumas coisinhas para que a gente adentre na nossa disciplina, tá? A qualquer momento que vocês quiserem entrar, pode entrar. Professora, boa noite. Boa noite, Tá me Alexandre. ouvindo? Estou sim. Como é feita a divisão dos grupos de estágio? É por sorteio? Porque eu tenho muito interesse assim, pela área da pediatria também. Você citou aí. Eu queria saber como é feita essa divisão, se é a gente que escolhe ou se é por sorteio. Assim, Alexandre, vocês são alunos da professora Rayane? São? É Rayane Barbosa? Alô? Aquela loirinha? Eu não sei o sobrenome dela. Mas a gente é aluno. Com mais detalhes, ela pode explicar melhor para vocês, que ela que organiza essas divisões. O Pois nono tá e o bom, pois décimo muito obrigado. O nono e o décimo é com ela. Eu acho que vocês, todos os estágios supervisionados são com ela. Mas é assim, ela geralmente passa nas salas pedindo a vocês que vocês formem os grupos, né? E vocês que formam os grupos. Ela dá uma quantidade, né? 4, 5, 6, tá? Que vocês formem os grupos. Aí vocês dão, né, o nome do grupo, os integrantes do grupo, tá certo? E daí ela vai fazer a escala, certo? Mas pelo que eu vejo, são vocês que às vezes ela entra, né, nas nossas aulas, mas pelo que eu vejo, são vocês que escolhem os grupos. Não é por sorteio e não é por coordenação ou ela, não. São vocês que escolhem e daí ela faz realmente essa escala aí, certo? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Ver alguma queda aqui de. Vocês estão me escutando? No Google Meet. Pessoal, vocês estão me escutando? Pois é, aqui que deu uma queda aqui no computador. Mas vamos lá. Então, vamos falando aí sobre as nossas atividades, tá?
A princípio, eu quero fazer alguns acordos com vocês, com relação é, a entenderem que o nosso público ele é um público diferenciado, tá? O que é que quer dizer esse público diferenciado? Muitos de nós, às vezes, temos medo, né, de atender um paciente com problemas mentais, tá? Por sempre pensar que é um paciente agressivo, certo? E eu quero dizer para vocês que nem sempre o paciente com problemas mentais, ele é um paciente agressivo, tá? Quem já convive com alguém, quem já teve as meninas, o pessoal aí, né, que já trabalha na área, vê que nem sempre os pacientes com transtorno mental são pacientes agressivos, tá? Logicamente que a gente não pode estar confiando neles totalmente, porque eles estão passando por um problema da mente, tá? E quando a nossa mente falha, a gente já vê, né? O quanto é ruim. Por exemplo, a gente fez uma coisa que não estava pensando. A gente esqueceu algo, tá? Então, a gente sabe que é ruim quando a nossa mente falha. Imagine para um paciente com transtorno mental, onde a mente dele não é salutar, não é saudável, não é 100% cheio de informações como a nossa, certo? Então, assim, nós temos muitos pacientes que eles são carentes, tá? Carentes de abraço, carentes de afeto, carentes de atenção, certo? E eu quero que vocês entrem na disciplina, comecem a ver os pacientes com problemas mentais, cheguem no CAPS com esse pensamento de que nós temos pacientes agressivos, mas também nós temos pacientes que sofrem, né, de uma falta de carinho, de atenção, de amor, de alguém que converse, tá? E, logicamente, que a gente não vai confiar, certo? Hoje ele pode estar nos abraçando, amanhã ele pode estar querendo nos agredir. Isso vai depender do comportamento dele, tá? Então, é nesse olhar que eu quero que a gente inicie nossa disciplina. Outra coisa, outro ponto que eu quero falar com vocês é a questão da família, tá? Nós temos dois tipos de família. Aquela família que cuida e aquela família que não cuida. A família que cuida, a gente tem que abraçar essa família, certo? Por quê? Porque ela vai estar nos ajudando no tratamento do paciente. Então, tudo que a gente precisar com relação a uma medicação que o CAPS não disponha, a uma alimentação, a um exame, a gente sabe que a família vai estar junto. A gente precisa conversar sobre o paciente, a família vai estar junto, tá? A família que não cuida, ela também deve ser abraçada. E por muitas vezes, ela é ignorada, né? Muitas vezes nós, como sociedade, julgamos aquela família por ela não cuidar, por ela não tratar bem o paciente com transtorno mental, que é uma pessoa da família, né, e tudo mais. E nós temos que ver, né, que essa família, ela sofre, tá? Não é fácil a gente conviver com uma pessoa que é agressiva por um transtorno mental, por ter um transtorno mental, e saber que está dormindo, tá? E amanhã ele vai acordar agressivo e bater em alguém da família e quebrar toda a casa, tá? Então, assim, as pessoas, a família em si, ela vai o quê? Ela vai
ficando desestimulada, porque vê que o paciente não teve essa melhora. Tá? E daí é uma família que precisa dos nossos cuidados. Ela precisa de uma atenção maior nossa como profissional. Ela precisa ser orientada com relação à sintomatologia do paciente. Ela precisa muitas vezes, passar por um tratamento, passar por consultas psicológicas, fazer terapia, tá? Participar das oficinas, precisar conversar, certo? Então, assim, eu defendo muito a família, porque, na verdade, nós, como profissionais da rede de saúde mental, nós não podemos ser responsáveis sozinhos pelo paciente. Na realidade, nós somos co-responsáveis. Tá? Nós nos responsabilizamos pelo paciente juntamente com a família. É por isso que o paciente, para estar no CAPS, ele precisa ter um responsável. Tá? Então, um paciente ele não pode ficar no CAPS, né? Ficar internado, vir para consultas, certo? Principalmente se ele for um paciente que não consiga, que tem um transtorno já grave, certo? Por quê? Porque ele não responde por ele. Ele é um paciente vulnerável, ele é um paciente incapaz, tá? Então, ele precisa de alguém que responda por ele, certo? Então, o CAPS, ele é um local que atende esses pacientes, mas que o paciente, para ficar lá, para ser atendido, ele precisa de um responsável. Aí vocês podem questionar. Mas existem pessoas que vão para o CAPS sozinha, né? Para consulta com um psiquiatra. Tudo bem, elas vão para uma consulta com um psiquiatra. Mas existe a questão de que nós temos vários graus de transtorno. Tá? Nós temos transtornos que são leves, onde o paciente ele coabita muito bem com a sua doença e com a sua realidade, com o seu cotidiano, certo? Então, a gente sabe que, apesar de ele ser vulnerável, mas ele tem condições de tomar a medicação correta, de receber uma orientação correta. Já temos pacientes que não têm condição nenhuma, tá? Então, nós não podemos estar confiando, certo? Num paciente que não sabe nada, não tem o discernimento e passar uma medicação e entregar 60 comprimidos de uma medicação, esse paciente, e ele tentar suicídio e nós sermos responsáveis por isso. Certo? Professora Clélia, Oi. então poderia, tipo assim, dar o exemplo de um paciente que tem apenas uma depressão e um esquizofrênico? Sim, podia. E também, Jéssica, essa depressão, se ela for uma depressão leve, porque nós temos 3 tipos de depressão. Nós temos a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. Um paciente com depressão grave, ele não vai ter condição de ir para uma consulta sozinho. Ele tem que ter um responsável. Tá? Ok. Então, na realidade, a gente pode estar diferenciando os que podem ir sozinhos e os que não podem, são aqueles que, se ele tem um transtorno, e ele convive, ele faz suas atividades diárias, ele trabalha, ele se vira sozinho, tá? E ele é capaz de discernir, é capaz de tomar medicação sozinha, resolve suas próprias, né, atividades. Então, esse paciente ele pode ser atendido numa consulta com um psiquiatra sozinho, mas para estar no CAPS diariamente, mesmo esse paciente com depressão leve, que resolve todas as suas coisas, ele tem que ter um responsável. Tudo bem? Deu para diferenciar aí? Então, o paciente, para estar no CAPS todos os dias, ou 3 vezes na semana, ele tem que ter um responsável. Tá? Agora, se, por exemplo, eu tenho um transtorno mental e eu trabalho, né, eu resolvo minhas coisas sozinha, eu tenho esse discernimento, então eu posso ir para uma consulta psiquiátrica uma vez por mês sozinha, tá? Porque o psiquiatra vai saber que eu consigo tomar minhas medicações, consigo
me cuidar, me tratar, certo? Já tem pacientes que eles não têm esse discernimento, certo? Mesmo os pacientes aí com depressão moderada. Muitas vezes eles não têm esse discernimento, eles têm muitas crises, muitos surtos, e daí o psiquiatra prefere que ele vá com um acompanhante, como, por exemplo, o psiquiatra aí do ICOL, né, eles, por muitas vezes, mandam o paciente voltar, porque é um paciente que está sozinho e ele não tem condição de responder por ele mesmo, tá? Ele é totalmente vulnerável, ele é totalmente incapaz. Ok? Mas eu quero que vocês entendam que, para estar no CAPS, o paciente precisa ter um responsável. Mesmo que a gente saiba que esse responsável não é aquele responsável, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma irmã com transtorno mental, eu levo ela no CAPS, eu assino como responsável por ela, mas ela mora na casa dela, eu moro na minha, não estou nem aí para ela, vejo ela uma vez perdida, tá? Mas eu estou lá no CAPS, de acordo com a documentação, eu estou sendo responsável por ela. Então, como eu disse para vocês, nós profissionais, nós somos co-participantes, nós não, ou co-responsáveis. Nós não podemos ser responsáveis sozinhos pelo paciente, tá certo? E a família, ela tem que saber disso, porque muitas vezes a família chega lá no CAPS, entrega o paciente. Jéssica, vamos já falar disso também. Muitas vezes o paciente chega lá no CAPS, a família chega lá no CAPS, entrega o paciente, e daí é como se assim, toma que é teu, certo? E na realidade não é assim, certo? Logicamente que ele estando no CAPS, nós somos responsáveis por ele, certo? Mas a família, ela não deixa de ser responsável por isso, tá? Pelo paciente estar no CAPS. Ela continua sendo responsável também. Certo? E é isso que a gente tem que formar a família. Por isso que a gente tem que trabalhar, né, com a família que é trabalhosa, assim como a gente trabalha com a família que é dedicada ao paciente, certo? E assim, por muitas vezes nas minhas aulas vocês vão escutar que eu falo muito em relação à família, porque realmente eu defendo muito a família, no sentido de que eu fico imaginando, né, eu não tenho ninguém com um transtorno mental convivendo comigo, mas eu fico imaginando quanto é difícil a gente estar, né, todo o tempo com um paciente assim, que a gente não sabe que horas ele vai ter uma crise, certo? E nós temos pacientes que têm momentos de estabilidade e manutenção, que é quando ele fica realmente estável, os sintomas são a menos, mas tem pacientes que eles estão sempre em crise, tá? Que seriam os pacientes que precisam estar em hospitais psiquiátricos. Como nós não temos, tá? Então, são pacientes que são atendidos no CAPS, mas que a família fica com ele dentro de casa, certo? Então, é isso que eu queria falar com vocês com relação à família, tá? Qualquer momento vocês podem exemplificar e perguntar, fiquem à vontade. Outro ponto que eu quero falar com vocês é a questão dos cárceres privados. Tá? Cárcere privado, por lei, ele não pode existir, é ilegal. Tá? Estou lendo aqui, Guilherme, viu? Isso, Guilherme, tá? Quem leu aqui, né, no chat, o que Guilherme falou, né, é desse jeito, certo? Nós temos que ter paciência no sentido de saber a sintomatologia do paciente, tá? De entender, certo? De muitas vezes não querer questionar, não querer criticar, tá? E entender que aquilo, né, o que ele aquela agressividade, aquela irritabilidade, né, no caso do esquizofrênico, a psicomotricidade, né, que ele não para, tá? Faz parte da doença,
tá? Nós, como profissionais, precisamos informar a família que isso faz parte da doença, para que a família possa abraçar, para que a família possa entender e cuidar desse paciente, certo? Isso, tem dias que parece não ter nada, mas tem dia que surta, tá? E assim, fica difícil, porque como o Guilherme falou aí, às vezes a medicação, né, ela não está surtindo o efeito desejado, né? Aí, às vezes, até nós, como nós profissionais, somos questionados, por que é que ele teve essa crise se ele estava tomando a medicação certinha? Tá? Mas é porque, às vezes, os sintomas, eles vêm tão intensos, com tanta força, tá? Que a medicação, aquela dosagem já não vai fazer mais o efeito desejado, tá? Aí precisa-se, como Guilherme aí, né, levar novamente o psiquiatra para que ele reveja a medicação e esse paciente diminua aí a intensidade dos sintomas, tá? E no caso, né, das medicações, antes de falar no cárcere privado, eu vou falar aí dessas medicações, como o Gessiano está falando aí, que a bula, né, diz que induz a depressão, tá? Aí, pessoal, existe pessoas, né, que são viciadas em medicações, tá? Em qualquer tipo de medicação, já outras não querem tomar, principalmente essas medicações que a sociedade, né, diz que é controlada, né, para a sociedade, não, diz não, que né, mas a sociedade fala isso, né, é uma medicação controlada, é uma medicação para doido, né, não vou tomar essa medicação que é para doido, eu não sou doida, certo? Mas o que é que acontece? Calmã é fitoterápico, não é, Alexandre? Depois ele vê aí. Sim, aí o que é que acontece? Existe problemas da nossa mente que vão refletir no nosso corpo, né? Vamos imaginar a questão dos nossos estresses diários. A gente, dia após dia, está somatizando problemas, né? Kézia. Aí depois descobriram que era esquizofrenia, porque a esquizofrenia, né, ela vai apresentar alucinações, né, as mais frequentes são auditivas e visuais, descobriu em São Paulo, né? O paciente é muito agressivo, irritado, né, é mais fácil essa irritabilidade, essa agressividade, né? Além da questão das alucinações serem bem presentes. Sim, aí vamos lá. É muito difícil. Então, pessoal, pois é, Késia. Aí imagine, né, como é difícil, não sei se você morava na mesma casa que ela, mas imagine como é difícil para quem morava, de repente, acordar com um surto, uma pessoa em surto, né? Principalmente uma pessoa querida aí, né, como um parente, né, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, certo? É difícil e assustador. Aí, assim, por muitas vezes as pessoas ignoram a família dizendo, ele não quer cuidar, não tem quem cuide, mas muitas vezes é porque a família cansa, pessoal, cansa, então ela deve ser estimulada. E quem deve fazer esse papel somos nós da rede de saúde mental, somos nós profissionais, tá? Que entendemos, né, essas sintomatologias, e temos que mostrar e orientar a família, e temos que dar força para que ela reaja, para que ela continue nessa luta, né, porque é uma luta diária, tá? E por muitas vezes precisamos inserir essa família numa consulta psicológica, numa oficina que o CAPS esteja ofertando,
tá? Numa roda de conversa com familiares, conversar com o psiquiatra, certo? O que a gente vê que essa família necessita, nós temos que dar esse suporte, tá? Quando a gente começa a ver os transtornos mentais, nós vamos observar que existe uma tríade específica para os transtornos mentais, que cabe em todos os transtornos mentais. Qual é essa tríade? Medicação, família e psicoterapia, tá? Então, assim, alguns transtornos, o paciente, ele pode precisar de psicoterapia e família. Pode ser que ele não venha nem a tomar medicação, tá? Mas, geralmente, nós trabalhamos nessa tríade, tá certo? Então, a família e a psicoterapia, elas são essenciais para os pacientes com transtorno mental, tá? Voltando aí na de Jéssica, para depois a gente entrar aí com relação aos cárceres privados. O que é que a gente vê nessa questão aí dessas medicações? Em si, elas causam dependência, tá? Por isso que elas só devem ser tomadas quando existe a necessidade de tomar, né? De ser ingeridas, certo? E a gente sabe, pessoal, vocês que já estudaram muita anatomia e muita fisiologia, né? A gente sabe que a nossa mente, ela está sempre, né, ligada aí ao nosso corpo. E muitas vezes, os problemas da mente, eles acabam sendo respondidos no nosso corpo, né? Como, por exemplo, os estresses que nós temos no dia a dia, né? Os vários afazeres, as irritabilidades, a gente vai o quê? Somatizando, né? Em saúde mental, a gente chama de somatização. Então, a cada dia, nós vamos somatizando os nossos problemas, somatizando trabalhos, somatizando preocupações, tá? Vai chegar um dia, né, que a gente vai surtar, tá? E daí, a gente pode surtar, tem 2 surtos aí, né? Um surto que a gente, né, explode, mas depois a gente volta ao normal. Então, por exemplo, aquela pessoa que é paciente, então, de repente, ela gritou, jogou o copo na parede, né? Gritou com todo mundo e fez aquele auê, né? E rasgou papel, e rasgou roupa e tudo mais. É o eu da vida, aí. Tá? E, de repente, é como se ela tivesse, né, tirado um peso das costas, e daí voltei ao normal. Ela voltou ao normal. Vida que segue. Existe o surto que a pessoa é normal, né? E de repente ele surtou, né? Fez tudo isso, rasgou a roupa, quebrou o copo na parede e tudo mais, mas ele não voltou ao normal. Tá? Ele continua apresentando essa agressividade, ele mudou o seu comportamento, ele é uma pessoa que agora só vive andando, é uma pessoa que está se isolando, tá? Então, o que foi que aconteceu? Essa pessoa, ela precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um acompanhamento, tá? Porque esse primeiro surto pode ter sido indício de um futuro paciente com transtorno mental. Tá? Então, se eu surto e volto ao meu normal, né, é como se a gente tivesse tirado, né, algum peso. Se a pessoa surta, né, e depois muda o comportamento de tal forma que todos notam, certo? Então, é uma pessoa que precisa-se de uma investigação maior, tá? E, pessoal, todos nós temos que entender que todos nós precisamos de um psicólogo, tá? Todos nós precisamos fazer terapia, certo? Por quê? Porque todos nós temos problemas. Não existe aquele que não tenha problema, né? Existe o dia que a gente não tem, mas também tem o dia que ele vem triplicado, tá? E a terapia, ela nos ajuda a enfrentar esses problemas,
certo? Então, por muitas vezes, a pessoa perdeu um parente, tá? E ela não está conseguindo sozinha suportar essa perda. Então, muitas vezes ela fazendo terapia, ela passando por psicólogos, ela vai conseguir trabalhar isso na mente dela, tá? E isso eu quero puxar para vocês, com vocês, a questão do preconceito que muitas pessoas têm com relação a medicamentos controlados, né, como Jéssica falou aí, tá? A questão de fazer uso delas. Algumas vezes a nossa mente ela está tão somatizando tantas coisas que ela vai apresentar no nosso corpo, tá? Por muitas vezes a pessoa chega e diz assim, eu estou com dor nas costas e o médico me passou um medicamento controlado, uma medicação de tarja preta, tá? E a pessoa, eu não vou tomar, né? A pessoa diz, eu não vou tomar porque eu não sou doida, tá? Mas na realidade essa dor que ela está sentindo é devido à somatização, né? Aos estresses da mente. Então, ajudando a mente a relaxar, as dores podem relaxar, né? Tantos problemas que nós apresentamos, biológicos, que são consequência aí da nossa mente, né? Como as gastrites nervosas, né? Que muitos apresentam. Eu tenho até um exemplo, né? Da minha irmã, que tinha uma manchinha branca na axila, tá? E daí ela foi para vários dermatologistas e todos passaram terapia para ela fazer, tá? E ela começou a fazer terapia, e daí a mancha sumiu, certo? Ela tinha passado no concurso, era professora, estava em período probatório, em outra cidade e tudo mais, esse estresse, tá? Aluno de fundamental, e esse estresse todo, né, ela somatizou, e daí o corpo dela respondeu, tá? E outra coisa que eu quero falar com vocês, ainda puxando aí, é a questão do preconceito com relação a ir para o CAPS. Muitas pessoas, elas até querem ir para um psicólogo, né? Mas elas podem não ter condições de pagar um psicólogo particular, aí o que é que elas fazem? Tem que ir para o CAPS. Aí, Deus me livre, ir para o CAPS, porque se alguém me ver, vai dizer que eu estou doida, tá? E nós, como profissionais, temos que mostrar para a sociedade, eu estou já nós, profissionais, temos que mostrar para a sociedade que o CAPS não é local só de doido, não, tá? Lá é um local de tratamento, tanto para os pacientes com transtorno mental, quanto para aqueles que estão com algum sofrimento psíquico, certo? Então, nós já tivemos pacientes que não têm nenhum diagnóstico de transtorno mental, mas perdeu o pai, não conseguiu suportar, e daí foi para o CAPS passar na psicóloga. Isso, tem um tabu. Na realidade, Gessiane, eu digo Jéssica, né? Mas quando eu digo Jéssica, é Gessiane, viu? Ah, tem Gessiane e Jéssica, né? Ah, tá bom. Na realidade, não é nenhum tabu, é a questão do próprio preconceito. Vamos já falar dele também. Hoje nós temos muito o que falar, vários pontinhos para a gente iniciar a nossa disciplina. Então, né, o paciente, a pessoa perdeu, né, o pai, daí não conseguiu, né, sozinha suportar essa dor, e daí ela foi para a psicóloga no CAPS. Não tem transtorno mental, foi para a psicóloga, né? Uma pessoa que está sofrendo com insônia, então ela pode ir no psiquiatra, tá certo? Então, assim, as pessoas, elas têm que ter a noção de que CAPS não é só local de pacientes com transtorno mental, não. É questão de pacientes, de pessoas normais como nós somos, tá? E puxando aí essa questão de Gessiane, né, tabu, a gente tem, pessoal, infelizmente, por mais que a gente diga, eu não tenho preconceitos, mas às vezes a gente tem um preconceito por alguma coisa, tá? E a gente até nem sabe que tem, mas acaba fazendo uma crítica,
né? Aí diz assim, poxa, acho que isso é preconceito, tá? É, e o paciente com transtorno mental, ele sofre com esse preconceito, tá? Muitas pessoas, às vezes a gente está fazendo, leva os pacientes, logicamente os pacientes com estabilidade, né, em estado de manutenção, os pacientes que podem realmente, né, tá lá na praça, tá no convívio social, e daí a gente leva eles para fazerem uma atividade na praça. Muitas vezes a gente observa as pessoas que elas vêm pela praça, quando vê os pacientes, vê aquele monte de paciente aí, vão para outra calçada, tá? Preconceito e medo, certo? E a gente tem que trabalhar isso, né, que é como o Gessiano falou aqui, a questão, né, de não se falar muito, pode ser medo, mas entra aí também o preconceito, né? E daí nós precisamos trabalhar esse preconceito, e a gente trabalha esse preconceito na educação e saúde, que é uma atividade nossa como enfermagem. Tá? Então, a gente pode trabalhar isso aí nas escolas, né, nos grupos, nas estratégias de saúde da família, certo? Então, a gente tem que trabalhar nessa questão que esses pacientes sofrem muito esse preconceito, e o nosso trabalho é o quê? É ressocializar, é fazer com que o paciente tenha um estado de manutenção, tenha um estado de normalidade, de estabilidade, e ele consiga voltar à sociedade, né? Então, o principal trabalho, né, o principal objetivo dos serviços de saúde mental hoje são de ressocialização do paciente, né? Que eles voltem à sociedade, que eles consigam realizar trabalhos, tá? De acordo, logicamente, com que eles, né, com que a mente deles possam desenvolver, né? Explorar as habilidades que muitos têm, porque muitos fazem trabalhos muito bem feitos, basta que essas habilidades sejam exploradas, tá certo? Então, nós temos que trabalhar em cima desse preconceito, tá bom? Até um exemplo, uma vez a gente estava o CAPS foi convidado um desfile dia 7 de setembro, né, e daí nós organizamos 10 pacientes que estavam em estado de manutenção para irem para o desfile, né, então eram os pacientes, os 10 arrumadinhos, nós fizemos camisetas para eles, e fomos, né, ao redor dele, tudo tranquilo. Tá? A gente fez todo o percurso que se faz de 7 de setembro e tal, e, como de costume, a gente para, né, em frente à prefeitura para ver, né, as autoridades falando. E daí, de repente, nós estávamos lá, escutando as autoridades falar, os pacientes todos tranquilos, aí, de repente, uma pessoa normal, né, disse assim, eita, fulana doida, certo? Então, essa paciente, ela já era, né, acostumada pela sociedade, essa chamada de doida, e sempre ela surtava, né, ela jogava pedra, ela agredia a pessoa, ela rasgava a roupa, então ela já era conhecida fazendo isso, tá? Mas ela estava em instabilidade, certo? Ela já ia para casa sozinha, já tinha uma certa independência, ela é aposentada, então ela ia tirar o dinheiro só, tá? E quando a pessoa disse isso, a fulana doida, então ela surtou, tá? E quando a gente tem um paciente que surta, no meio dos outros, os outros tendem a surtar também. Por quê? Porque eles ficam, tipo, perturbados, tá? Então, o que é que a gente tem? Que afastar esse paciente que está agressivo dos demais pacientes com transtorno mental. Tá? Como a gente estava no meio, né, lá da população, então nós tiramos os 10 pacientes, fomos para o CAPS, acalmamos todos e depois cada um foi para a sua casa, certo? Mas nós temos que trabalhar essa questão aí desse preconceito, tudo bem? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos cárceres privados, tá? Cárcere privado por lei é ilegal, certo? Professora,
Oi. Com licença, lhe interrompendo um É pouquinho. verdade. Não, Você, assim, como especialista, você recomenda, assim, uma pessoa que ela sofre com crise de ansiedade, que no meu caso as minhas são muito fortes às vezes. Você recomenda que faça uma terapia ou algum outro tipo de acompanhamento? terapia, tá, É porque, Alexandre? Porque, assim, porque, pode falar. porque a Jéssica já citou aí em cima, eu já fiz uso de alguns medicamentos, como diazepam, clonazepam, só que não era nada assim receitado por médico, eu pegava Por por conta amigos própria? mesmo que tomava, sabe? Uhum. Aí, até que eu passei por uns problemas bem maiores e comecei a tomar Calman, que era fitoterápico, né? É, Mas eu fitoterápico, já é. fui bem doente mesmo. Eu queria saber se você recomenda uma terapia ou outro tipo de acompanhamento. Na realidade, Alexandre, seria terapia, tá? Você arranjar um terapeuta que ele acompanhe o seu caso, certo? E que depois, né, com a continuidade aí das consultas, ele vai lhe dando alta, tá? Vai chegar o dia que ele vai lhe dar alta e muitas vezes até você nem quer, porque você já está tão dependente da terapia, vendo que a terapia traz resolutividade, certo? A princípio, você também pode ir para a psicóloga do CAPS, tá? Eu não sei como é que está, né, nesse período de pandemia, mas a psicóloga do CAPS 2, ela é ótima, certo? Eu já acompanhei algumas pessoas, né, nas consultas dela, né, alguns alunos já encaminhei para ela, certo? Porque, assim, psicólogo não trata só de pacientes com transtorno mental, ele trata de pessoas normais como nós, tá? E a gente vê, se a gente começar a frequentar realmente, que ela vai, né, fazer um plano semanalmente ou quinzenalmente, ou uma vez por mês, vai depender dos casos, tá? E daí a gente frequentando direitinho, a gente vai vendo quanto a gente está melhor, certo? A gente vai sentindo esta melhora, tá? Tem depoimentos de conhecidas que eu levei, né, que em menos de 2 meses ela já havia uma melhora significativa na vida dela, certo? Aí eu não sei como é que está aí no ICO, esse período de pandemia, mas quando a gente for ver CAPS, nós vamos ver que cada CAPS ele pode criar a sua rotina, tá? A rotina do CAPS do ICOL é atendido a pessoa que traz o encaminhamento da estratégia de saúde da família, certo? Então, para ser atendido no CAPS do ICOL, precisa-se de um encaminhamento da estratégia de saúde da família, seja do médico, seja do enfermeiro, tá certo? Se você até tiver acesso com alguma das preceptoras aí que são enfermeiras, né, das estratégias daí do ICOL, acho que você mora no ICOL, né? Você pode falar com elas e dizer o que sente e pedir um encaminhamento para lá, para o CAPS. Aí, quando você vai para lá, você leva o encaminhamento, leva o comprovante de residência, aí eles vão marcar uma triagem com você, que daí eles vão ver a necessidade de você passar só pela psicóloga e pelo psiquiatra, de você fazer oficinas, tá? É bem produtivo, certo? Meu filho, que hoje ele tem 11 anos, mas quando ele tinha 5 anos, ele tinha medo, de 4 para 5 anos, ele tinha medo da noite. Então, quando ia anoitecendo, ele começava a chorar. Ele tinha medo da lua, né? A gente tinha que fechar todas as janelas de casa, porque ele não podia ver a lua, porque ele chorava, porque ele não queria que fosse à noite, e se alguém precisasse sair à noite, ele chorava, porque a pessoa não ia voltar, né? Tinha medo da pessoa morrer, porque era à noite, certo? Então, nós começamos a observar, né, e acabei levando ele para um psicólogo, certo? E, assim, o tratamento dele foi de 3 meses e meio, certo? E até outros problemas que nós, como pais, não identificamos, né, a psicóloga identificou. Então, ela trabalhou todo o conjunto com ele, essa questão, né, do que nós já tínhamos identificado,
e outras coisas que nós nem tínhamos percebido, certo? E assim, hoje ele tem 11 anos, não tem nenhum problema, é uma criança saudável, psicologicamente normal, né? Até briga demais, certo? Mas tranquilo, tá? Mas assim, se é porque a psicóloga foi embora, né? Mas assim, se a cidade em que eu moro tivesse assim uma disponibilidade de um terapeuta, ele nunca tinha saído dela, certo? Até hoje ele estava com ela. Pois é, tá vendo? As fobias que muitas vezes nós criamos, a nossa mente cria e nos traz medo, nos traz ansiedade, como a que Faília está falando aí. Pronto. E Alexandre, assim como todos os demais, né, eu estou assim, à disposição de vocês, quando vocês quiserem conversar, né, não precisa ser só no horário da aula, não precisa ser só sobre a aula, mas se vocês quiserem conversar sobre alguma sintomatologia, alguma ansiedade, alguns medos, o que eu puder ajudar, eu estou disponível, tá certo? Ajudar para o encaminhamento, né, para o CAPS, né, se precisa desse encaminhamento, mas se precisar de alguém, de falar com alguém, né, com relação à clínica de psicologia lá da faculdade, tá? Estou disponível, certo? Não precisa fazer cerimônias, não. Nós estamos aqui para ajudar um ao outro, tá bom? Pessoal, aí vamos lá para os cárceres privados, né? Vou falar mais uma vez, né? A questão do cárcere privado não é permitido. Mas nós como profissionais de saúde mental, nós temos que analisar a questão de o paciente, já que nós trabalhamos o convívio social. O paciente, ele necessita estar no cárcere privado? Ele pode conviver com a família dentro de uma casa? Ele pode sair na sociedade? Tá? Aí nós temos que observar dois tipos de cárceres privados que, infelizmente, existem. Muitas vezes, a estratégia de saúde da família, ou um agente de saúde, ou um vizinho, um parente, né, chega no CAPS e diz, fulano vive preso dentro do quarto, tá? E eu vim aqui denunciar. Aí nós vamos lá, né, juntamente, nós contactamos o agente de saúde, se não for ele que venha nos dar essa informação, né, juntamente com a estratégia, e vamos lá fazer uma visita, por quê? Né, nós temos que ir junto com a estratégia. Porque nosso território é toda a cidade, tá? Mas a realidade de cada território é da própria estratégia. Tá? Então, a estratégia de saúde da família que vai conhecer a realidade do seu território. Então, nós entramos em contato com a estratégia e vamos, através do agente de saúde, visitar essa pessoa. Tá? Chegando lá, nós temos que observar que isso não é só em uma vez que a gente observa, pode ser com 2, 3, 4 visitas, a gente tem que observar o quê? Realmente, esse paciente, ele precisa de um cárcere privado? Ele é um perigo para ele? Ele é um perigo para terceiros? Ele é um perigo para a família? Porque se ele for um perigo para ele, um perigo para terceiros, ele infelizmente precisa sim estar no cárcere privado, tá? Tá sem áudio? Estão me escutando? Chegou uma mensagem aqui dizendo que estava sem áudio. Então, ele precisa estar para a segurança dele mesmo, tá? E da família, certo? E de outras pessoas, né? Quem mora na rua, por exemplo, certo? Mas nós temos que orientar a família que esse cárcere privado tem que ser humanizado. O paciente ele não pode ser tratado como um bicho, tá? Onde a pessoa coloca uma comida debaixo da porta, não liga para a higiene desse paciente, não conversa com esse paciente, ele vive lá sozinho, né? Ele é maltratado, as pessoas gritam com ele, tá? Agora, se o cárcere privado, né, a família entra,
conversa com o paciente, tem a comida na hora certa, tem a medicação, a higiene, né, tudo que o paciente precisa, mas ele está preso, aprisionado, porque ele é um perigo para ele e para outras pessoas. Então, a gente, né, tem que ficar em observação com relação a esse cárcere privado. Se é humanizado e o paciente precisa, não somos nós que vamos dizer à família que ela tem que abrir, que esse paciente tem que conviver com a família, viver dentro de casa, porque de repente ele mata alguém. Então vai ser nossa responsabilidade? Não. Né? Tem até uma história de uma criança que eu digo os exemplos, pessoal, mas assim, vocês não conhecem, né? Não estou sendo antiética, não estou dizendo nome, vocês não conhecem, muitas vezes pode ser daqui de Lavras, pode ser de outros cantos, né, que eu já me deparei aí com estágios, certo? Com orientações. Então, existe uma criança que, desde pequena, ele tem o diagnóstico de esquizofrenia, tá? E daí, o pai saía para trabalhar, e ele ficava sozinho com a mãe e uma criança, um bebezinho. E a família sempre é receptiva com relação ao tratamento desse paciente, sempre buscando melhorias e melhorias, e vários especialistas e neuropediatras e tudo mais. E um dia nós estávamos no CAPS e o pai chegou super arrasado, né? E daí, nós como equipe, fomos chamados e o pai relatou que o neuropsiquiatra disse que o filho tinha que ficar no cárcere privado, que o pai fizesse um quarto nos fundos da casa, com a grade, e o filho ficasse lá. Por quê? Quando o pai saía para trabalhar, ele agredia a mãe. Então, a mãe ela já era toda, né, cheia de hematomas, tá? Então, ela não tinha mais força para sustentar, para controlá-lo, tá? E era um perigo para ela, um perigo para a irmã dele, que era uma bebê, né? Ele fazia algo com elas, certo? Então, assim, é uma realidade, tá? Logicamente, se ele tivesse feito esse cárcere privado, a gente saberia que seria humanizado, né? Porque ele era totalmente voltado, tanto ele quanto a mãe era totalmente voltado para o estado dessa criança, ele tinha 10 anos. Então, assim, é uma realidade que é muito difícil para um pai, quem é pai e mãe aí, vai sentir, vai entender, tá? E daí ele preferiu largar tudo na cidade e foram morar num sítio, né? Lá eles não têm convívio com outras pessoas, né? O pai agora fica sempre dentro de casa, tá? E foi a forma que ele achou de não encarcerar o filho, certo? Então, nós temos que ver, nós como redes de saúde mental, nós temos que ver, nós temos que observar essa questão desses cárceres privados. Tudo bem, pessoal? Tá? E era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Tá certo? Como eu tô boazinha, viu? E quando fala em saúde mental, eu fico assim, babando. E daí eu vou liberar hoje vocês, faltando aí 25 minutos, né, de aula, ó, tá? Mas sexta-feira eu vou mostrar o cronograma para vocês, que eu já fiz bem bonitinho, cheio de figurinhas e tudo mais, tá? E vamos começar a trabalhar aí o percurso histórico. Já tá com fome? Eita, meu Deus. O percurso histórico, para que a gente possa estar adentrando aí nas reformas psiquiátricas, e lembrando que a todo momento, nesse percurso histórico e nas políticas, eu vou fazendo esse paralelo com o que era do passado, né, no início da reforma, e com o que nós temos hoje, tá certo? A gente vai estar sempre fazendo esse paralelo, tá bom? Então, até sexta, né? Vocês se cuidem direitinho, tá? Usem máscara, álcool gel, evitem aglomerações, fiquem em casa, para que essa doença passe logo e a gente possa aí estar se abraçando, tá bom? Estou com muita saudade de vocês.
certo? Então, um beijo e, como eu falei, eu estou à disposição. Tá bom? Até sexta. Tchau. Vai comer, né? Tchau.